versículos 18 e 19. Eu vou destacar aqui apenas algumas frases desses textos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 18 e 19. O 18 tem a seguinte frase: não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados. No 19, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Quero convidar aqui o presbítero Fábio para passar aqui e fazer uma oração com a igreja. Amém. Enquanto eu repito aqui, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Amém? Recebam a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Comece a adorar a Deus neste momento, irmão. Aleluia. Tenha um momento de adoração. O propósito de nós estarmos aqui esta noite é para adorar a Deus. Sinta a presença do Senhor, aleluia. Glórias a Ti, Senhor amado, aleluia. Louvado seja o Teu nome santo e poderoso, que a Tua igreja possa sentir neste momento, meu Pai. O toque todo especial do Teu Espírito Santo. Que possamos, ó Pai amado, neste momento, aleluia, sintonizarmos nosso pensamento contigo. Tu és maravilhoso, meu Deus, glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Que o Senhor possa manifestar o teu poder, abençoando a tua igreja, derramando do teu Espírito Santo, meu Pai, que haja um encontro, que haja um renovo, que o Senhor possa entrar nesse lugar e encontrar homens e mulheres compromissados, meu Pai, com a tua obra. Que haja, meu Pai, o mover do teu Espírito Santo sobre a tua igreja neste momento, Senhor. Aleluia, glória, glória, glórias a Ti. Aquele que não falava em língua começar a falar, meu Pai, em nome de Jesus. Aquele que ainda não foi selado com o Espírito Santo, que possa ser batizado neste momento com o Teu Espírito Santo, meu Deus, que o Senhor possa envolver a Tua igreja na Tua obra. Que haja neste momento brotando no coração da Tua igreja, meu Pai, o desejo ardente de realizar a Tua obra. Oh, Jesus, derrama do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Movimenta, Senhor, esta obra. Movimenta, Senhor, esse grupo de pessoas que aqui estão para fazer a diferença onde nós estivermos posicionados, meu Pai. Que a Tua igreja possa crescer, pois a obra é Tua, ela Te pertence, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo possa levantar, meu Pai, novos pregadores. A seara é grande, está pronta, meu Pai. Está precisando de ceifeiros, meu Deus. Levanta homens e mulheres, meu Pai, que assumam o compromisso diante da Tua presença. Renova, renova, renova a Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Toma o Teu servo, que ele possa trazer uma palavra, meu Pai amado, que a igreja precisa ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Amém. Quero falar um pouquinho nessa noite sobre o sangue de Jesus e falar um pouco que somente através do sangue de Jesus é que nós podemos ter entrada, meus irmãos, junto à presença de Deus. Por que se fala tanto de sacrifícios e de sangue e muitas questões de reparação na palavra de Deus? Justamente porque o homem, ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. O que o homem tinha? Comunhão perfeita com Deus. É tão verdade que se você abrir o livro de Gênesis, você vai ver no livro de Gênesis que Deus, ele conversava com o homem, ele tinha comunhão com o homem. Deus vinha na viração do dia passear com o homem. Isso só era possível porque o homem, ele não tinha pecado. O homem, ele estava num estado de perfeição diante de Deus.
como Deus é santo, e Deus é perfeito por excelência, o homem, como ele estava num estado de perfeição, ele podia ter comunhão com Deus. Ele podia ter convivência com Deus. Ele podia andar com Deus. Quando o homem peca, e o que é pecado, pastor? É tudo que vai contra aquilo que se diz Deus. Ou tudo aquilo que vai contra a natureza de Deus. Não existe uma classificação, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, isso não é pecado. Se você pegar tudo que for ante a natureza de Deus, é pecado. Então basta você levar em conta essa regra geral. Tudo que vai contra a natureza do próprio Deus é pecado. Então algo antinatural vai se tornar pecado. E você vai ver nas Sagradas Escrituras que quando o homem ele pratica, ele quebra a primeira regra geral de Deus, que foi: não toqueis, não comeis. E o homem faz isso, ele toca naquilo que Deus diz para não tocar, ele come aquilo que Deus diz para não comer. Então, ele quebra a regra e ele então perde a comunhão com Deus. E por causa disso, a Bíblia diz que entra o pecado no mundo. E a palavra diz que são os nossos pecados ou nossas transgressões que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Levantou-se uma barreira que nos separa de Deus. Levantou-se uma barreira que afasta-nos de Deus. Isso é tão interessante que no tabernáculo erguido por Moisés no deserto, isso é visualizado fisicamente pelo véu que separava o santo do santíssimo. O santíssimo era estar, era andar, era permanecer na presença de Deus, ter comunhão com Deus. Agora o homem não tem mais acesso a isso. E o pecado, diz a Bíblia, gera morte. É tão verdade que todos os seres nascem morrendo. Você tem uma degeneração celular terrível. E cada ano que se passa, o homem está vivendo mais? Não, está vivendo menos. E não temos idade para isso acontecer. Vai desde o neném até o mais velho dos homens. Porque isso é uma consequência daquilo que nos separou de Deus, o nosso pecado. O sangue é uma coisa tão interessante que ele produz em nós vida. O sangue, por exemplo, o sangue humano, ele tem basicamente a seguinte composição. Nós temos hemácias, leucócitos, plaquetas e o plasma. Basicamente, o sangue seria isso. A função desse sangue é levar vida a todas as células ao mais longe recanto do nosso corpo. É levar alimento ao nosso sistema celular. Ao mesmo tempo que esse sangue, ele vai passar por todas as células do nosso corpo, levando vida, ele também vai tirando tudo que não presta. Ao mesmo tempo que esse sangue que circula no nosso sistema circulatório, ele vai levando oxigênio, ou seja, vai levando a vida através da corrente sanguínea, ele também vai retirando o gás carbônico, que se permanecer produz morte. Olha que coisa interessante é o sangue que circula nas nossas veias. Que coisa poderosa é essa? Que líquido, um homem médio, vamos dizer dessa forma, ele tem em torno de 5,5 a 6 litros de sangue no seu corpo. Que circula em todo o seu corpo.
levando vida e tirando a morte. Levando vida e tirando a morte. Olha que coisa fantástica. Levando aquilo que é maravilhoso e tirando aquilo que não presta. Por isso que você vai ver na Bíblia Sagrada, e você vai ver em muitas culturas, a importância que se dá para o sangue. Por exemplo, na Idade Média, nas grandes batalhas, os vencedores banhavam-se no sangue dos seus derrotados. Porque pensavam eles que, ao fazerem isso, estavam se apoderando dos poderes da alma dos seus inimigos. Estavam aumentando a sua vitalidade e energia. Algumas tribos, por exemplo, na África, eles tomam sangue dos seus gados. Porque entendem eles que o sangue é vitalidade, é energia, é poder. É claro que o sangue no nosso corpo faz tudo isso. Se nós temos uma saúde boa, se nós temos uma saúde que é balanceada, que é nutrida, o seu sangue vai rejuvenescer você, vai fortalecer você, vai te dar vigor, vai te dar disposição, porque você tem uma saúde boa, vai te dar vigor. Você não precisa tomar o sangue, o seu próprio sangue vai fazer isso. Se você alimentar o seu corpo adequadamente, se você cuidar do seu corpo adequadamente, o seu próprio corpo e organismo vai produzir um sangue de qualidade, que vai purificar você, que vai fortalecer você, que vai dar disposição a você. Por isso você vai ver que na cultura israelita, no decálogo hebraico, na Bíblia cristã, você vai ver que é proibido que o homem ele se alimente de sangue. Há uma passagem em Levítico, por exemplo, que diz que nós não podemos fazer isso porque a vida está no sangue e é a nossa alma. Numa ideia justamente de que o sangue leva a vida a todo o seu corpo. E você só está vivo por causa do sangue. Se levava muito a sério, e se leva muito a sério isso. É tão verdade que em Israel, quando Deus disse, vocês vão conquistar essa terra, você não vai fazer expiação, ou você não vai fazer sacrifício pelo sangue derramado nessa terra. Porque o lugar de se derramar sangue era no altar do sacrifício. Por que, pastor, essa importância? Porque o pecado gerou em nós morte, e para que tenhamos vida precisamos do sangue. Talvez nós, porque estamos tão acostumados com mensagens, que são apenas, muitas vezes, revigorantes emocionais para nós, e nos desacostumamos a mensagens que falam de verdades teológicas. O pecado produz morte, mas o sangue produz vida. E para sairmos do status de pecador, precisamos ser redimidos. Precisamos ser comprados. É tão verdade que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que não adianta você adorar bem, não adianta você apresentar sacrifícios de louvor, não adianta você, se você vivesse no Antigo Testamento, no tabernáculo de Moisés, você apresentar ali as flores de farinha, não adianta você apresentar as porções, os bolos dos manjares, se não houvesse sangue. Porque é o sangue que dava acesso à presença de Deus.
O que isso tem a ver, pastor? Com justiça. Você não é... Ei, preste atenção no que eu vou falar aqui para você nessa noite. Você não é salvo do inferno. Hã? Como assim, pastor? Eu sempre acreditei que o diabo vinha me pegar. Eu sempre acreditei que se eu não aceitasse Jesus, eu ia para o inferno. Bom, até aí está certo, mas a lógica está errada. Como assim, pastor? Nós somos salvos da ira de Deus contra o pecado. E a justiça de Deus que foi não abalada, mas foi transgredida com o pecado. Ou seja, na balança, você vai ir, né? Hoje em dia as balanças são tudo digitais. Mas antigamente, havia as balanças por peso. E havia 2 pratos de cada lado, 1 prato de cada lado, 2 pratos. E no meio havia um negócio chamado fiel da balança. Alguém conheceu a balança assim? Quem nunca viu? Ó, viu? Tem gente que nunca viu. Havia uma balança, 2 pratos e um fiel. Que ele tinha que ficar, olha o nome do negócio, né? Fiel da balança. Ele tinha que ficar no centro. A agulha da balança tinha que ficar no centro. Isso quer dizer o quê? Que ambas as partes estavam equilibradas. Quando o homem peca, ele desequilibra a relação com Deus. O fiel da balança pende para um lado. E como é que nós consertamos isso? A justiça de Deus exige que o pecado seja pago com morte. A palavra de Deus diz, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, não escute o que eu vou dizer para você, queridos. Não existe possibilidade de balancear esse relacionamento com a justiça de Deus. É impossível sem morte, sem derramamento de sangue. Quando derrama o sangue, produz morte. Por isso que todo homem no Velho Testamento, para se achegar a Deus, para conseguir ter um relacionamento com Deus, ele precisava derramar sangue. Ele precisava pegar alguém inocente, que não tinha nada que ver com a história. Não foi ele que pecou, não foi ele que transgrediu, mas ele ia no lugar daquela pessoa. E ali se derramava sangue sobre o altar, para que houvesse o quê? Remissão. Remissão está ligado à palavra resgatar. Sabe de onde vem isso? Comprar a dívida. Quando você faz um resgate, você está comprando uma dívida. É isso que o sangue fazia. Mesmo que temporariamente, como diz a carta aos Hebreus, que tinha que ser renovado esse resgate. Era um resgate à prestação. Todos os anos era refeito esse resgate. Mas, até que se cumpriu a palavra de Deus, em que Cristo, aquele que João fala em seu evangelho, aquele que estava escondido no seio do Pai, ele se revela ao mundo, ele encarna. É aquilo que João Batista enxerga de longe, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um Cordeiro perfeito, sem mácula, sem manchas. E a Bíblia nos diz que por esse Cordeiro, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, por causa desse Cordeiro que nos redimiu da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? A morte por causa do pecado.
Não adianta nada. Vou fazer aqui uma analogia para você me entender. Nós não estamos desvinculados do sistema de justiça de Deus. Você pode viver no tempo da graça. Você pode estar vivendo debaixo da misericórdia. Mas o sistema está ainda em funcionamento. A justiça precisa ser alcançada. Sabe por que muitas vezes, aproveitar aqui que domingo com chuva, é só crente que vem no culto, viu, irmão? Ô, glória a Deus. Então a gente pode engrossar um pouquinho esse caldo. E quem é novo vai comendo, depois você vai digerir esse negócio. Amém? Tem alguém comigo aqui no culto hoje? Posso falar, irmãos? A justiça, irmãos, ela exige que haja uma cobertura de sangue. Por isso que nós temos muitas vezes pessoas que se dizem cristãs, crentes em Jesus, que estão frustrados espirituais. Por quê? Porque estão vivendo um tempo de autojustificação. Que acham que pela a sua liturgia religiosa, não religião, liturgia, o que é liturgia? É o cerimonial, é a prática. É a rotina religiosa. Como se nós viéssemos à nossa igreja, somos crentes, seja lá 1 ano, 6 meses, 10 anos, 30, 40, 50 anos. E parece que tem um ponto biométrico no fundo da igreja. E eu chego e boto o dedão lá, ponto, bati o cartão, já entrei, cultuei, adorei, paguei dízimo, dei oferta, tô quite com Deus. Nada disso adianta se o sangue de Jesus Cristo não nos purificar dos nossos pecados. Nada disso resolve se você não tiver cobertura do sangue sobre a sua vida. Eu vi uma palavra muito forte, foi até comentada aqui na quinta-feira, irmãos. A mesma mensagem que o pastor ouviu, também já ouvi. Uma coisa, queridos, é você ter a unção dele. Outra coisa é você ter a presença dele. Deus pode te ungir, como ungiu a muitos. Você pode ter a unção de Deus na sua vida. Você pode cantar bem, você pode pregar bem. Você pode ter um excelente testemunho. Você pode ter um andar ilibado. Você pode ter uma conduta honesta. Mas nada disso quer dizer a presença dele na sua vida. Porque a sua postura não vai interferir na sua salvação. Pastor, quer dizer que eu posso andar em pecado? Não. Porque quem tem a presença dele não anda em pecado. Quem tem a presença dele se afasta do pecado. Porque a presença dele não tem comunhão com o pecado. Mas posso ter, pastor, unção? Pode. Porque aquilo que Deus dá de graça. Por isso que você vê muita gente, queridos, que opera milagre, que faz chover até para cima. Por isso que você vê gente fazendo coisas que são inacreditáveis, mas nada disso tem a ver com salvação. A salvação é só com o sangue. Por isso, queridos, que o sangue de Jesus tem um poder excepcional, um poder, queridos, imensurável de redenção. A palavra de Deus diz que nós somos justificados pela fé. Romanos capítulo 5. Você é justificado por causa do sangue. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz que
A lei nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes. Por quê? Porque todo ano tinha que ser renovado. Em contrapartida, Jesus Cristo derramou seu sangue uma vez por todas. Não, você não me entendeu. Foi uma vez por todas. Nunca mais. É tão interessante. Vem comigo. Se você pegar o tabernáculo de Moisés, no dia 14 de abril, então 14 de abril, um pouquinho mais, dependendo de quando se dá as variações, mas é 14 de Nissan, no calendário hebraico. É o dia do perdão. O dia onde o sumo sacerdote, ele não entrava como sumo sacerdote, ele entrava primeiro como homem. Ele ia lá e sacrificava por ele, pela sua casa. Matava os 2 bodes, chamado bode expiatório, daí que surgiu o nome. Sabe por que bode expiatório? Ó, fulano lá é o bode expiatório. Esse ano tem bastante, né, irmão? Ninguém entendeu, né? É aquele que leva a culpa. Por isso que o sumo sacerdote chegava no pobre do animal, indefeso, colocava a mão sobre ele, como se fosse uma transferência do pecado para aquele animal. Um ia morrer sob o holocausto e o outro ia ser expulso para o deserto. Como assim, pastor? Quer dizer o quê? Que todo pecado requer derramamento de sangue. Mas ali tinha uma outra simbologia, o bode que ia para o deserto. Significa que quando Deus perdoa os nossos pecados, nunca mais ele se lembra deles. Mas depois ele vestia, porque agora não era mais Arão, o homem, agora era o sumo sacerdote, era o mediador entre os homens e Deus. Agora ele pegava aquele novilho de no máximo 12 meses, perfeito, sem manchas, inocente. Irmão, eu estava lendo sobre isso. Você olha, hoje você fala de sacrifício. Se você vivesse naquele tempo da execução do sacrifício, principalmente no dia do perdão, se agitava aquele animalzinho inocente, quanto mais agitado ele ficasse, melhor era. Quanto mais aquele animal ficasse nervoso. Por quê? O que acontece com você quando você fica nervoso? Não infarta, tá, irmão? Por favor. Mas o seu batimento cardíaco faz o quê? Aumenta. Se aumenta o batimento cardíaco, aumenta o quê, consequentemente? A pressão sanguínea. Então o animal era agitado. Para quê? Para que o seu batimento cardíaco aumentasse e a circulação sanguínea também se aumentasse no animal. Quando ele era pego pelo sacerdote que ali estava, prestes a oferecer-lhe sacrifício, ele pegava um cutelo extremamente afiado e num só pavor, literalmente, ele degolava aquele animal. E o sangue jorrava para fora. Era um ato de violência. Sabe o que significa isso, irmãos? Que o pecado é violento. Ele não vem brincar com você. Ele vem para matar você. O pecado é destruidor. E aquele sangue, ele era coletado de uma vasilha, sabe para quê? Para ser aspergido lá dentro do Santíssimo. Porque era só com a cobertura do inocente que se podia entrar no Santíssimo. Talvez vocês não estejam entendendo nada nesse primeiro ponto aqui, meu irmão. Mas já já você vai entender.
O sangue de Jesus tem um poder redentor. E é uma expiação eficaz. Sabe o que é uma coisa eficaz? É aquilo que cumpre o propósito para o qual se destina. Uma coisa eficaz é aquilo que cumpre o propósito ao qual se destina. O sangue de Jesus cumpre o propósito por excelência. Ele é eficaz. Ele veio para comprar, resgatar, redimir o homem que estava condenado pelo pecado. Quando Jesus, ele é crucificado, e ele passa aquelas horas algozes, mas quando ele brada, está consumado. E é tão interessante que você vai ver que Jesus não é morto. Alguém já notou isso na Bíblia? Se você ler o texto com atenção, você vai ver que Jesus não é morto. Por quê? Porque ele mesmo diz em João que ninguém pode tirar a sua vida. Vamos entender a relação? Por que Jesus não podia ser morto? Porque nele não se encontrava pecado, e a morte só tem poder sobre o pecador. Mas Jesus não foi crucificado, pastor, foi. Jesus não morreu? Morreu. Mas então o que aconteceu? Quando ele diz, está consumado, ele fala uma frase seguinte, ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. João diz, ninguém pode tirar a minha vida eu a dou pelos meus amigos. Ele deu a sua vida, ninguém tirou a vida dele, ele deu a vida, ninguém tirou a vida dele, ele deu a sua vida. E quando ele dá a sua vida, o que acontece? Ele assume o nosso lugar. Por isso que crer em Jesus, aceitar a Jesus, receber a Jesus, é a condição de Jesus ser o nosso cordeiro substituto. Quando o sangue de Jesus é derramado, você vai ver na carta aos Hebreus, capítulo 9, que ele sobe ao tabernáculo celestial. O que ele faz lá? Ele apresenta o sangue, para que todos tenham acesso. Quando ele brada na cruz, está consumado, ele entrega o Espírito. O que acontece com a barreira de separação que existia entre homem e Deus, santo e santíssimo? E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que foi de alto a baixo? Porque ninguém podia rasgar o véu, somente Jesus podia rasgar o véu. Então o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, ele nos dá acesso ao Santíssimo, ele nos dá acesso a termos comunhão com ele. E é tão interessante que a palavra de Deus nos diz o seguinte, Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 17. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. O salmista Davi já via isso lá no Salmo 103, verso 3. E ele dizia, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Você não está me entendendo, eu vou explicar uma coisa muito interessante para você. Para que o sumo sacerdote pudesse, uma única vez por ano, entrar na presença de Deus, ele cumpria todo o rito. E sabe o que acontecia? Por que ele conseguia permanecer dentro do Santíssimo sem morrer? Porque apesar de ele ter cumprido todo o rito, o que não deixava ele morrer lá dentro era a cobertura do sangue.
Eu estou aqui porque um inocente morreu no meu lugar. Eu consigo estar aqui porque alguém deu a sua vida para que eu estivesse aqui. Eu só estou aqui, só permaneço vivo aqui porque eu fui redimido, porque eu fui comprado, porque houve uma expiação por causa do meu pecado. Sabe por que você está aqui hoje na casa de Deus? E você pode levantar as mãos, você pode dizer: Senhor, eu entro no Santo do Santo. Senhor, eu estou na Tua presença. Senhor, eu entro na Tua presença. Oh, Jesus amado. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para você, Ele não enxerga você. Ele enxerga um tipo de Cristo em você. Ele enxerga o sangue de Jesus sobre a sua vida. E o sangue de Jesus Cristo que te santifica. É o sangue de Jesus Cristo que faz com que você seja aceito diante dEle. Mas pastor, se eu for pecador, e se eu for um homem pecador, uma mulher pecadora? É tão interessante, queridos, que o sangue de Jesus, ele é tão poderoso, e tem algumas figuras bíblicas tão interessantes a respeito do sangue de Jesus. Por exemplo, o dia em que o povo de Israel sai naquela noite fatídica no Egito, no capítulo 12 do Êxodo, em que o anjo da destruição, interessante, anjo enviado por Deus, que ceifou a vida de todo primogênito no Egito. Ceifou, literalmente. De animais à casa do faraó. Mas houve uma recomendação. Que todos pegassem um cordeiro. Pegassem o sangue do cordeiro. Em uma vasilha. Recandácias. Pegasse um isopo é aquela erva, parece uma erva daninha, né? Como se fosse uma guanchuma. Os mais novos nem sabem o que eu estou falando. Aquela vassoura de varrer pátio na colônia. Ou uma carqueja. Fazia um pincel. Molhasse no sangue daquele cordeiro e passasse nos umbrais da porta, que é a coluna da porta, passasse na verga da porta o sangue, na janela a mesma coisa, nas ombreiras, na verga da janela. Por quê? Porque antes, olha, presta atenção, às vezes nós passamos correndo no texto, mas tem coisas tremendas no texto. Diz assim, o texto de Êxodo capítulo 12, que antes que passasse o destruidor, o Senhor passaria pelaquela cidade. E onde o Senhor, aonde o Senhor enxergasse a marca do sangue nas ombreiras, na verga das portas, nas vergas da janela, nas ombreiras da janela, o Senhor não permitiria que o destruidor entrasse naquela casa. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que quando você deixa o sangue de Jesus Cristo te purificar de todos os teus pecados, te fazer a expiação de pecados pela sua vida, eu profetizo numa forma analógica, mas que a palavra de Deus me permite, que há na porta do seu coração, nas ombreiras da porta do teu coração, na verga da porta do teu coração, há uma marca do sangue de Jesus, e quem tem essa marca, o destruidor não pode entrar. E não é que ele não queira, é que o Senhor olha do céu e diz: aquele tem a marca do sangue do meu filho. Ei, Satanás, nesse você não toca. Uma segunda analogia sobre isso, queridos, é o cordão da escarlate,
que havia ali, queridos, na janela daquela mulher prostituta. Olha que poder que tem o sangue de Jesus. Não importa se você desceu ao fundo do poço, não importa que mais terrível pecador que você seja, não importa qual é a situação que você vive, o profeta Isaías, ele fala: mesmo que os teus pecados sejam escuros, sejam terríveis como a escarlata, não importa, por causa dele se converterão em branco como a pura lã. Porque não sou eu que me purifico, não sou eu que me redimo, não há nada que eu possa fazer, é apenas o sangue de Jesus Cristo. E se você prestou atenção no início da mensagem, quando o sangue de Jesus Cristo entra, ele começa a trazer vida. E ao mesmo tempo que ele vai trazendo vida, ele vai tirando tudo que não presta. Ao mesmo tempo que ele vai entrando trazendo vida, aquele que estava morto, condenado à morte, ele vai tirando tudo aquilo que não presta, todo o CO2, todo o dióxido de carbono, tudo que não presta na sua vida, tudo que vai gerar morte na sua vida. O sangue de Jesus Cristo vai limpando, vai purificando e vai trazendo vida. Agora, uma coisa tão interessante, numa analogia com a biologia humana, que o sangue é um dos responsáveis no nosso organismo também de levar a todos os nossos, as nossas células, um grande exército chamado anticorpos. O sangue também é responsável através da sua composição, interessante que é um tecido, pela regeneração do seu corpo. Você sabia que uma das mais poderosas vitaminas que existe, e que infelizmente cada vez mais nós estamos ingerindo pouco, é a vitamina D, e que não é produzida por alimento nenhum. A vitamina D é produzida pelo sol. Quem entendeu já vai dar um glória, né? Quem não entendeu não dá glória nenhum. É a vitamina mais importante para produzir anticorpos e reestruturação celular do nosso organismo. Você sabia disso? Basta poucos minutos no sol, você produz não sei quantas mil unidades de vitamina D no seu corpo. Importantíssimos no seu corpo. Mas o que falam para você? Não tome sol, senão você vai ter câncer de pele, não é assim? Se você for tomar sol, se você for sair para o sol, o que você tem que fazer? Taca protetor solar. Daí o pessoal compra fator 30, 50, 60, 70. Daqui a um pouco já tem o 100, não passa nada. Nunca as pessoas estão com deficiência de vitamina D. Porque elas compram hidratante com fator de proteção solar. Não, vou ter câncer de pele. E o camarada fica, como se diz, né? Totalmente protegido contra o sol. E o sol tem essa função importante. Claro que você não vai pegar sol, irmãos, 12 horas da tarde. Né? Meio-dia, perdão. Né? Senão, claro que você vai ter um câncer de pele. Mas se caminhar 10 minutos, o sol não vai causar câncer de pele em você. E você vai produzir uma vitamina D maravilhosa no seu corpo. Não há, olha, irmãos, isso tem uma conotação espiritual tão forte, tão poderosa. Ou seja, não há nada que você possa ingerir no seu corpo, a não ser se você comprar complexo vitamínico que hoje produz sinteticamente. É sintético. Mas naturalmente, natural, não existe nada no seu corpo que produza essa vitamina. Só se você se expor ao sol. E vai produzir no seu sangue anticorpos que vão combater o envelhecimento precoce, que vão combater as doenças, que vão combater os inimigos que entram através de bactérias, de vírus no seu corpo. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa poderosa. Vai ajudar na regeneração. Você se cortou, aí o seu sangue vai
através das plaquetas, através do plasma, através ali das hemácias, leucócitos, vão começar a regenerar o seu corte, sarar aquela ferida, por causa da vitamina D, produzida pelo sol. Vou dar uma revelação agora analógica aqui para você. Quando você se expõe ao sol da justiça, chamado Jesus, você vai produzir no seu corpo. E essa não tem mensagem nenhuma, é revelação de agora, viu, Fábio? Essa é quentinha do céu, aleluia! Quando você se expõe ao sol da justiça, vai produzir no seu sangue, meu irmão, anticorpos contra o pecado. Você não vai ter pecado no seu corpo, porque é o sol da justiça, e a revelação dele vem sobre a sua palavra. Mas sabe o que acontece? Os crentes do nosso dia, e é para você que está me assistindo na internet, não se expõe à palavra de Deus, não lê mais a Bíblia, ela está abandonada nos seus armários, está abandonada nos seus escritórios. Hoje nem caixinha de promessa mais leem, sabe por quê? Eu vou ver a meditação no dia no celular, aqui na Bíblia do celular. Vou alimentar minha fé. Vou botar agora o louvor lá. Irmão, fast food é bom. McDonald's é bom. A pizza da Tamaju também. E não estou ganhando nada para isso não, viu, irmão? Mas se você comer só isso, irmão, você vai ficar obeso. Você vai ficar doente. E nada aqui, irmão, contra a obesidade, viu, irmãos? Não posso falar muito. Mas se você não comer uma comida balanceada, correta, na hora certa, no momento certo, você vai ter problemas terríveis de saúde. E tem crentes... E a maioria, irmãos, isso aqui não é uma exceção não, irmãos, eu vou me atrever, é uma maioria, que só vive de fast food espiritual. Aproveitar que só tem crente na igreja hoje, a maioria, que só vive de comida rápida espiritual, que não ora, que não lê a Bíblia, que não vem para o estudo bíblico, que não vem na escola bíblica, porque está cansado. Tem uma frase poderosa de um pastor da Assembleia de Deus de Porto Alegre, já falecido, que ele falava a seguinte frase: a oração que você não faz hoje, vai fazer falta amanhã. Eu vou fazer uma frase analógica com essa frase do pastor. A palavra de Deus que você não come hoje vai te trazer amanhã uma anemia espiritual terrível. Por isso nós vemos pessoas anêmicas hoje. Fracos na fé. Vagarosos na fé. Uma vida cristã, desculpe a expressão forte nessa noite, medíocre. Temos dificuldade hoje para obedecer. Temos uma dificuldade hoje para honrar. Temos uma dificuldade hoje para estarmos no nosso lugar. Se não faz o que eu quero, se não faz do jeito que eu quero, eu estou fora. E se não dá para dar glória a Deus, irmão, diga misericórdia. Quem sabe você tem um encontro verdadeiro com Deus e você se transforma. Nós temos dificuldade de honrar o diácono que está na portaria, temos dificuldade de honrar o presbítero, temos dificuldade de honrar o pastor. Fui falar com um camarada esses tempos, o camarada disse: não, para mim não me serve, pastor. Só porque eu queria saber onde é que ele andava.
E aí, igreja? E aí, povo de Deus? Forte a palavra, né, irmãos? Aí você não sabe porque os filhos não falam para os pais onde é que vão. Por que nós temos tantos problemas familiares? Irmãos, não existe essa coisa, eu sou crente na igreja e em casa eu não sou. Não existe essa coisa que eu sou crente na igreja e não sou crente no trabalho. Não existe essa coisa que eu sou crente só quando venho para a igreja. Não existe essa coisa na igreja, o pastor tem que saber da minha vida, na igreja. A minha vida privada, o pastor não tem nada a ver com ela. Eu posso até não ter, irmão, mas Jesus tem. Então não adianta nós oferecermos manjares ao Senhor, porque o tempo de comprar salvação, irmãos, era no tempo da Inquisição. Lá você comprava essa salvação. Pastor, isso é lenda. Não é não. Eu tinha uma professora de teologia na Universidade Católica, que o avô dela comprou uma cadeira no céu, assinada pelo Papa. Minha professora. Agora, irmãos, aqui para nós que cremos, você só entra lá pelo sangue de Jesus. Você só entra lá se você tiver selado. É só o sangue de Jesus que dá poder de acesso. É a graça de Jesus. Ou seja, graça é quando Jesus assume o teu lugar no sacrifício. Era para você ser sacrificado, mas Jesus entrou no teu lugar. Aí quando ele diz, então Paulo vai e diz, entremos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de alcançarmos graça e misericórdia. É somente através dele. Agora só tem um detalhe. Deus ama você tanto. E eu estou encerrando. Que Ele não obriga você a aceitar o sistema. E quando eu falo sistema aqui, não é o sistema do mundo, o sistema da justiça de Deus. Como é que funciona, pastor? Mesma coisa que a justiça dos homens. Se você foi fragilizado num direito seu, você foi roubado no seu direito, você foi agredido no seu direito, e se você ficar de braços cruzados, o juiz aqui da comarca de Pelotas vai fazer alguma coisa por você? O juiz da vara federal de Pelotas vai fazer alguma coisa por você? Não. A bem da verdade, ele nem sabe que você existe. Mas então como é que eu acesso a justiça, pastor? É simples, como todo mundo fala. Vou procurar um advogado. Saraiva, está aqui meu cartão, viu, irmão? É assim, você procura um advogado. Você vai contar a sua história triste para ele. Olha, eu estava no semáforo, o semáforo estava verde para mim. Veio um carro do nada, o cara me bateu no meio, destruiu com o meu carro. Você vai contar a história triste. O advogado vai redigir aquilo numa história chamada fatos. Vai buscar na lei, porque tem que ter lei. Se você não tiver lei, você não consegue. Pode ser até a história mais mirabolante. Se a lei não abarca o teu direito, não existe direito. Por isso que muita gente sai brigando
Ah, mas por que eu pedi? Porque faltou causa de pedir comparado ao fato e direito na lei. Aí o advogado vai lá, faz a petição bonita, maravilhosa, conta aquela história mirabolante, pede lá, né? Ficou tão banal, irmãos, que os juízes nem estão dando mais direito moral, de tão banal que ficou. As pessoas se sentem agredidas por qualquer coisa hoje em dia. Banalizou. Só busca direito hoje. Mas aí o que o advogado faz? Vai lá e apresenta e diz para o juiz: juiz, aconteceu isso. Aí o juiz vai ler, né, vai ser geradas as provas do processo legal e vai gerar uma sentença. Você acha que com Deus é diferente? A pior oração que um crente pode fazer: Deus sabe. Deus sabe que eu preciso, pastor. O cara nem orar mais quer. Nem clamar mais o miserável quer. Deus sabe do que eu preciso. Irmão, a Bíblia diz que você tem um justo advogado. Lá em João, na primeira epístola, que diz que intercede por nós. Que você deve orar. Jesus fala, irmão, a carta de João está recheada. É que a gente tem preguiça às vezes, irmão. A carta de João diz assim: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome. Na carta de João está escrito: ninguém vai ao Pai senão por mim. Tudo passa por Ele, irmãos. Tudo é por Ele. Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, você vai ver lá, ele diz assim, que todas as coisas foram feitas por Ele, tudo que veio à existência se fez por causa dEle. Se você quer alcançar o favor divino, você tem que bater na porta dEle. Quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Aleluia. 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 Se der para cantar aquela canção, Teu Sangue, eu agradeço. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você, meu irmão. Eu quero convidar você, minha irmã, a fechar os olhos nesse instante. E eu quero convidar você a fazer uma reflexão no seu coração. E eu quero que você olhe para dentro do seu coração. Olhe para dentro da sua vida. Olhe para dentro da sua vida. Aleluia. Eu não estou aqui para julgar você, eu não estou aqui para condenar você, porque não é meu papel. Eu sou ovelha que nem você. Sou ovelha do sumo pastor Jesus.
Mas se você, quem sabe, está vivendo como eu estava vivendo, eu fui jovem. Pode cantar bem baixinho, por favor. Eu fui jovem numa época que explodiu as mensagens pentecostais no Brasil. Eu devorava aquilo. Meu Deus, era tanto poder, tanto fogo, que queimou tudo. Mas era tanta mensagem de vitória, que a gente passou a só gostar de mensagem de vitória. E nós somos, queridos, nutridos com essas mensagens, que entrou no nosso coração, que nós só íamos ouvir sim de Deus. Aí quando nós ouvimos um não de Deus, a gente se frustrava. Quando a gente ouvia um não de Deus, a gente dizia: será que eu estou em pecado? Por que Deus está dizendo não para mim? Será que eu estou no erro? E hoje nós temos uma geração que só quer ouvir sim, que entra em depressão porque Deus diz não. Que entra em estados de angústia porque Deus diz não. Só que eu quero dizer uma coisa para você, igreja, aqui nessa noite. Não é o sim que forma nossos caráteres. Não é o sim que forja a nossa personalidade. Não é o sim que nos dá limites. É o não. Nós somos o que somos por causa do não. Nós só sabemos o errado por causa do não. Não é por causa do sim. Nós só sabemos limites morais, sociais, por causa do não. Só que nós fomos contaminados com a doutrina do sim. E quando Deus vem e diz não, você se frustra. Você entra em agonia. Você entra em depressão. Mas nessa noite eu quero dizer para você: que o Pai Celeste, mesmo que Ele esteja dizendo não para você, é porque Ele te ama. E eu quero convidar você, meu irmão, que quer uma oração intercessória nessa noite, e que quem sabe até hoje você não entendia o não, e quer a partir de hoje entender o não, e quer compreender a direção de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E eu quero orar por você, abençoar a sua vida, para que você entenda o propósito de Deus para a sua vida. O que acontece muitas vezes é que nós não entendemos o propósito de Deus. Não entendemos o propósito por sim e não entendemos o propósito por não. Aleluia, Jesus. Rápido, querido, saia do teu lugar, eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Eu quero pedir a Deus. Hoje, como eu estou vendo, a maioria aqui é crente. Eu quero que você aprenda que no relacionamento com Deus tem sim e nãos. A Bíblia diz que Deus corrige ao filho, assim como um pai corrige ao filho quem ama. Mostra tua graça, fala do amor do Pai.
Você não vai conseguir fazer alguma coisa para mudar a tua história. Você não vai conseguir promover coisas dentro de você que vão alterar a sua vida. Só o sol da justiça consegue fazer isso. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como Você que está aqui na frente, coloque a mão sobre o teu coração. aceitos com amigos. Senhor, de Deus, nada além do oh sangue, Jesus, nada além do sangue de Jesus. não é nada, Senhor, não é nada que possamos fazer, não é nada, Senhor, que possamos fazer. Eu sou livre. Mas nesse instante, Senhor, nós estamos junto com os teus filhos, nos aproximando, Senhor, com confiança, Nada além com do confiança, sangue, Senhor, nada além junto ao do trono da sangue graça, de Jesus. que queremos, Senhor, nessa noite, alcançar graça e misericórdia. Eu sou livre. Senhor, não há nada de nós que possamos fazer, Senhor, para mudar, Senhor, a nossa situação, para mudar a nossa mente, para mudar a nossa história. Do sangue, nada além do sangue. E muitas vezes, Senhor, como o apóstolo Paulo fala, Senhor, o bem que queremos fazer nós não fazemos, e o mal que não queremos, esse nós fazemos. Eu sou livre. Era para eu fazer o bem, mas eu faço o mal. Era para eu fazer a coisa certa, mas estou fazendo a coisa errada. Nada além do sangue, Era para eu estar agindo direito, mas estou agindo errado. do sangue de Jesus. Mas Ele também, Senhor, nos estimula dizendo, Senhor, quando eu estou fraco, então eu estou forte. Porque, Senhor, o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu venho à frente agora, Senhor, eu estou declarando que eu sou fraco e que eu preciso do Teu poder na minha vida, que eu preciso da Tua graça na minha vida, que eu preciso da Tua misericórdia na minha vida. Eu preciso que o Teu poder se aperfeiçoe em mim, Senhor. Sozinho eu sou fraco, sozinho eu não sou nada. Então me fortaleça, Senhor. Me fortaleça, Senhor. Vem sobre mim com o Teu sangue. Me purifica dos meus pecados. Perdoa as minhas iniquidades. Lava-me e ficarei limpo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre mim, Senhor. Nada além do sangue, Em nome de Jesus. além do sangue de Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mais que a neve. Obrigado, Senhor. Sim, neste sangue naval. Sim, Senhor. Mais alvo que a neve. Volte ao teu lugar cantando. Volte ao teu lugar cantando e celebrando ao Senhor. Mais que a neve. Mais que a neve. Se neste sangue lavar.
Quantos podem levantar sua mão e glorificar o Senhor? Quantos podem exaltar o Senhor? Aleluias. 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 Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.